Maravilha. Olha só, você falou uma coisa bem importante quando comparou um projeto de lei a um filho. Eu aqui abraço muitos projetos, então, assim, eu fico realmente me desdobrando para poder acompanhar o crescimento, né, o andamento de cada um deles. Não é fácil, tá? Eu não sou parlamentar, mas aí eu faço questão de ir, inclusive, a Brasília, de tempos em tempos, para cobrar lá em loco. Vicentinho, projeto de lei também extremamente importante e eu tenho orgulho de dizer que esse projeto estava engavetado já há 2 anos, que é o projeto 4434, projeto de 2008, do nosso país. Do senador Paulo Paim, exatamente. É um dos projetos com maior apelo hoje aqui no nosso canal, porque eu acho que eu não lembro de tantos outros canais que deem tanta visibilidade a esse projeto como eu faço. Até porque tem uma razão especial para isso. Na virada do ano passado, quando se aproximava já o mês de janeiro, a gente começa sempre a visualizar aquelas situações de previsões de aumento de salário, e a pergunta que sempre chega para mim, né, através das minhas redes sociais, é: Milton, eu recebo acima do salário mínimo, como é que vai ficar a minha vida? E aí eu quero trazer um pouco do que a gente escuta e do que é a realidade para você entender, e você vai continuar sendo, a partir de agora, a nossa ponte para que a gente possa, como eu falava nos bastidores para você antes da gente entrar no ao vivo, lamentavelmente tem muita coisa que se perde ao longo do caminho, não chega aos ouvidos do presidente Lula, e ele, infelizmente, sempre acaba pagando o pato. Então, a gente precisa fazer com que todas as nossas interlocuções cheguem ao presidente Lula. Acho que um dos meus maiores objetivos é chegar até o Lula, que eu sempre o apoiei. Eu quero poder ter o privilégio de estar aqui com ele, como eu estou com você algum dia, tá? Para que a gente possa trocar uma ideia muito tranquilamente, como a gente está fazendo aqui, e as pessoas possam se aproximar um pouco mais do Lula, que a gente acredita que existe e que, infelizmente, muitas das vezes é blindado, tá? Por que eu estou falando tudo isso, Vicentinho? Porque no ano passado, quando se aproximava o ano de 2023, eu apresentei aqui para as pessoas o anúncio de mais um aumento salarial, né, que se concretizou, e que o Lula tem por modo de operar, né, desde os seus 2 anteriores governos, a reconhecer, e isso aí não está na lei, tá, gente? É um reconhecimento do presidente Lula, de reconhecer o trabalhador e de dar o chamado ganho real para ele, acoplando isso ao aumento salarial que está lá na regra, que é de obrigação, tanto para o assalariado quanto para aquele que recebe acima do mínimo. Isso é perfeito, é maravilhoso, é um reconhecimento. Eu só não concordo, Vicentinho, quando esse reconhecimento de ganho real fica limitado ao assalariado, tá? E por uma razão simples e objetiva. Cerca de 20% hoje dos nossos aposentados e pensionistas... Assalariado da ativa, você quer dizer? Da ativa, mas alcança também o que está aposentado, né? Porque o aumento salarial ele é um só, para quem está na ativa, como para quem está hoje aposentado ou pensionista, né? Que é assalariado. O salário ele é o mesmo. Mas aí o Lula dá esse aumento com ganho real para os aposentados e os pensionistas, e é maravilhoso isso. Só que aí a gente fica numa preocupação muito grande, porque passa a ser uma cobrança aqui do nosso canal, para levar até o presidente, por exemplo. Hoje nós temos cerca de 20% dos aposentados e pensionistas, né, de quase 30 milhões aí de pessoas, 20% mais ou menos recebe um pouco acima do salário mínimo. E aí raciocina junto comigo, Vicentinho. Qualquer pessoa que hoje receba acima de 1.320, se seja R$1 ou 100, ou não importa, até o teto, qualquer uma dessas pessoas, se ela não tem esse ganho real, o que é que vai acontecer na prática? Com o passar do tempo, aquela pessoa que recebe acima do mínimo e que não tem o ganho real, vai ficar sempre com o seu benefício defasado em comparação ao assalariado. Isso vai fazer com que ele se aproxime cada vez mais de um único salário mínimo. Inclusive, esse ano, já tivemos esse exemplo acontecendo. Pessoas que ganhavam 10, 15 reais a mais do que o mínimo, hoje está recebendo um único salário mínimo. Por quê? Porque não tem o ganho real que o Lula direcionou apenas aos aposentados e aos pensionistas assalariados. Baseado nisso, a gente ressuscitou, como eu te falei, o projeto 4434. E do que trata esse projeto? Ele vai buscar lá atrás, ao longo do tempo, essas perdas salariais que o povo, aposentado e pensionista que recebe acima do mínimo, vem tendo, tá? E de maneira muito justa. A gente sabe que isso é um projeto complexo, porque ele mexe basicamente com o bolso do governo, independente se é o governo Lula ou não, tá? Mas também a tramitação desse projeto agora veio no melhor momento.
ele veio no momento onde o Congresso daqui a pouco está discutindo a lei orçamentária para o ano que vem. Então, qualquer possibilidade de discussão agora sobre o projeto vai ser perfeita, porque já se pode mensurar como é que se vai pagar essas perdas que eles estão tendo, porque não é justo você trabalhar 40 anos, contribuir para receber um pouco acima do mínimo, e você hoje olhar para o seu salário e ele está com uma perda de até 30%, que é essa média hoje, tá? E você vê o salário mínimo se valorizando a cada ano, e você daqui a pouco vai estar todo mundo recebendo um salário mínimo, e isso não é justo. O projeto 4434, volto a te dizer, já aprovado, estava engavetado. No início desse ano, eu ressuscitei esse projeto, tirei ele da gaveta e comecei a dar visibilidade para ele. Falei com um dos parlamentares que é amigo nosso, o deputado por São Paulo também, Ricardo Silva, que colocou uns 3 ou 4 meses atrás um requerimento de urgência urgentíssima, aquele mesmo que você, inclusive, assinou como deputado federal, apoiando, tá? Apoiando o que na prática? Que esse projeto não precise mais tramitar, já que é um projeto lá de 2008, já estava parado há muito tempo, não precisa passar pelas comissões, e aí ele possa ir direto ao plenário da Câmara, já que foi aprovado no Senado, passando pela Câmara, segue para a mão do presidente Lula. E uma coisa que precisa ficar registrado, Vicentinho, a minha luta não é nem para que ele seja de cara aprovado, tá? Dá para se discutir, se lapidar, a nossa luta é para que ele seja reconhecidamente como um projeto de urgência para ir para o voto, porque, volto a te dizer, é mais um projeto de pessoas idosas que não tem mais tempo para esperar, sabe? Então, assim, me preocupa isso. E agora, o nosso querido Pompeu de Matos, artigo 155, lembrei. Através do artigo 155 do Regimento Interno da Câmara, conseguiu as 257 assinaturas para o regimento de urgência urgentíssima na Câmara agora. E aí o meu pedido para você é que a gente possa fazer com que essa pauta chegue, de fato, até o presidente Lula, porque eu sei que ele trabalha de maneira muito orquestrada junto ao próprio Congresso, através da presidência da Casa. Então, existe toda uma interlocução em meio aos bastidores para que a gente possa votar esse projeto, fazer as alterações que precisarem ser feitas, mas que ele seja votado. O que não é possível, Vicentinho, lamentavelmente, eu fui para Brasília nessa última vez agora, no início de setembro, eu fui pessoalmente para buscar assinaturas. Aquela assinatura que você já tinha dado, eu fui buscar de outros parlamentares. E, infelizmente, lamentavelmente, a base do governo, muito resistente a um projeto que é do PT, que é do Paulo Paim. Nós não tivemos acesso, infelizmente, à base, ao núcleo mais duro da presidência. Nós não tivemos acesso ao Zeca Disseu, nós não tivemos acesso ao próprio Zé Guimarães. Então, nós procuramos. E nós queríamos apenas conversar. Nós apoiamos o governo. Então, eu aproveito esse momento com você, que é um braço do governo Lula, um braço importante, você é amigo pessoal do presidente, para que você possa estreitar, sabe, esse assunto. O Lula, ele prometeu durante a campanha lutar, inclusive pelo que você comentou aqui agora há pouco, rever essa questão do que aconteceu em 2019 na reforma da Previdência com os pensionistas, com a própria aposentadoria por invalidez. Então, a gente precisa pegar esse gancho, essa leva de situações. Eu sei que há muita resistência do Congresso, a gente está com um Congresso que, para ser realmente base e apoiar o governo, ele tem feito, uma forma não muito, digamos assim, correta de se trabalhar. Infelizmente, a gente acompanha tudo isso, mas o que eu quero dizer é que o aposentado e o pensionista, no Brasil, precisa ser tratado como gente. Lamentavelmente, existe uma teoria que trata o aposentado como agora, recentemente, comemorando a Semana do Idoso, e muitas das vezes, infelizmente, não passa disso. Porque em 2022, nós conseguimos algo fenomenal, e eu já vou te dar a palavra, tá, Vicentinho? Nós conseguimos agora, em 2022, algo magnífico. Eu tenho orgulho de te dizer que os números foram apresentados a nível nacional nos principais jornais do Brasil, de que houve uma elevada caminhada de idosos às urnas em 2022, tem a minha mão também, porque nós ativamente orientamos os aposentados a mostrarem que eles têm vez, têm voz e que estão vivos, que eles poderiam ter decidido a eleição. E você observa que a quantidade de votos foi literalmente pequena, né? Então,
O aposentado, ele tem família, ele saiu de casa e ele foi votar. Então, ele precisa ser respeitado. A gente vê tantas ações sendo colocadas em prática, sabe? Idosos que ligam para mim e dizem, Milton, o meu banco acabou de me ligar e disse que ia tirar o meu cheque especial, ia diminuir o meu limite de cartão de crédito, porque eu sou idosa, porque eu sou idoso. Então, poxa vida, as pessoas se dedicam a vida inteira para tornar o Brasil o que ele se tornou hoje, rico, próspero economicamente, para ser tratado como uma mobília velha e jogado num canto de parede. Então, assim, eu sonho com um Brasil, politicamente falando, onde a gente possa, de fato, ter uma bancada do aposentado que lute, que faça pelo aposentado dentro do Congresso o que eu estou fazendo aqui fora, Vicentinho. A minha fala tem até um tom realmente de desabafo, porque eu não sou meramente um canal que noticia coisas aqui de aposentado, não. Eu faço questão de arregaçar a manga e ir para Brasília e lutar por eles. Então, como um bom representante dessas pessoas, eu preciso ver um Congresso, sabe, dedicado a essas pessoas. A gente tem bancada da bala, do boi, da Bíblia, tem bancada para tudo. Mas a gente não tem uma bancada de verdade que lute pelo aposentado, que lute, sabe, coisa que o país fez tantas e tantas vezes ao longo de 40 anos de vida pública. Eu quero voltar a ter, dentro do Congresso Nacional, pessoas jovens, porque eu sou jovem hoje, amanhã eu estou preparando hoje o meu terreno de velhice para amanhã. Então, as pessoas precisam enxergar isso. E você, como representante do povo, que está nessa luta já há bastante tempo, tem isso das suas veias, e o que eu quero agora é aproveitar a tua presença para que a gente possa fazer com que isso volte a fazer os olhos do nosso presidente brilhar, e ele não esqueça dessas pessoas que precisam do 4434 aprovado com a máxima urgência. Sabe, que o Lira possa colocar agora, o regimento está aí. Ele tem que colocar esse requerimento de urgência urgentíssima para esse projeto para ser aprovado. E quem é que pode fazer isso? A liderança ou parlamentares com a influência que você tem. Porque a gente grita aqui de fora, mas os nossos gritos só chegam aí no Congresso muito ecoa, se perde ao longo do tempo. Porque, infelizmente, a gente telefona muito para os gabinetes, a gente manda e-mail, a gente vai nas redes sociais, mas quantas das vezes a gente vê as redes sociais sendo bloqueadas para que não se comente, a gente vê os telefones sendo batidos na cara das pessoas. Então, assim, eu quero quebrar, sabe, esse modus operandi, porque não é esse o tipo de parlamentar que eu quero que represente o povo brasileiro. A gente quer o parlamentar que, de fato, não nos procure de 2 em 2 anos, né, seja em eleições municipais ou federais, apenas com interesse no voto. Ele precisa, assim como você, continuar se preocupando com as pessoas de verdade, durante o seu mandato inteiro, não importa se por 1 mandato, por 2, não importa por quantos, mas que se ele foi eleito para representar o povo, que ele represente de fato e de verdade. Muito bem, irmão. Obrigado, viu? Obrigado pelas suas palavras, pelo seu desabafo tão digno, pelas suas preocupações. E eu vou tentar, aos poucos, ver se eu consigo responder ao que você disse, item por item. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer aos colegas que eu tenho uma relação muito estreita com os aposentados. Nós tivemos o lançamento da Frente Parlamentar dos Aposentados e Pensionistas, e presidida pelo nosso colega Kleber Verde. E eu fui eleito, neste dia, o coordenador para o Sudeste desta frente. Então, aos amigos, cada região tem um coordenador. Os amigos aposentados e pensionistas que precisarem de mim, estarei à disposição fazendo visitas, ouvindo sugestões. Aliás, eu quero pedir a você também, meu amigo, que você, tendo propostas, me envie, que eu também posso fazer parte desse grupo coletivo para fazer essa defesa. Aqui nós tivemos um deputado muito ativo, infelizmente faleceu, o nosso Arnaldo Faria de Sá. A gente tinha uma relação com ele muito próxima e quero ser digno da confiança da nossa gente. Não é uma coisa fácil, a luta é difícil. Portanto, membro da Frente Parlamentar, que foi constituída recentemente, já que a Frente Parlamentar ela tem uma vida também, ela tem uma data de validade, que é o período da legislatura. Então, estamos muito animados, vamos realizar seminários, tudo isso que pode significar, quem sabe, te convidar para você vir a um seminário desse, uma audiência pública para tratar desse tema. Vamos fortalecer nossas relações, viu, meu amigo Milton? Vamos fortalecer.
Então, primeiro respondendo essa questão de que é preciso ter gente lá dentro. Agora, como você disse, o parlamento ele é para representar o povo. E devemos cobrar. Mas, infelizmente, o nosso povo está errando. O nosso povo, que deveria eleger os seus representantes, está errando e está errando feio. E vou dizer por quê. Eu ainda estou concluindo os estudos da composição atual, mas não mudou muita coisa não, viu? Então, nós temos pouca gente, não conseguimos nem ser maioria para impor votações como essas. Então, é importante, na hora de votar, saber escolher. Não pode votar apenas pela festa, ou pelo tamanho da propaganda, ou pela compra de votos. Isso é uma dica que eu dou para todo mundo. Daí as dificuldades em aprovarmos determinados projetos. Mas eu concordo com você. Chegar diretamente ao Lula e sensibilizá-lo e dele partir para o diálogo com os nossos líderes, com as nossas bancadas e com o presidente da Câmara e do Senado.